Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Visão RS na Feira Brasileira do Varejo. Eu sou Arthur Cipriano, estou recebendo o Luiz Pinto, secretário de Desenvolvimento e Inovação de Porto Alegre, Thiago Dimmer, nosso colega da Jovem Pan, que apresenta o Jornal da Manhã, para falar de temas tão importantes, para falar de GovTech. E você, acho que, Thiago, vamos começar já com essa notícia tão bacana que o secretário comentava conosco aqui em off. Queremos ouvir, né, Arthur? Publicado hoje, né, no Global Startup Ecosystem Index, que é um índice que mede as ambiências para negócios inovadores, para startups. Porto Alegre está no quinto lugar ali, e entre as 5 primeiras, né, foi a que mais cresceu aí no último ano e agora em 2025 esperamos ainda, né, dar uma acelerada. Né, temos bons parceiros, estamos atrás de Curitiba, à frente de Florianópolis, aí todas elas parceiras nossas do Tech Road, né, que é essa movimentação aí para unir a inovação aqui na região sul. Santa Catarina sempre foi um estado muito inovador, né? Um estado que representa muito. Estar à frente de Florianópolis, com certeza, é um grande momento e um marco também. E acho que retrata todo esse trabalho que Porto Alegre vem fazendo na inovação. Eu acho que a gente conseguiu nesses últimos 5 anos reposicionar Porto Alegre, que sempre teve um ecossistema muito forte de empreendedorismo, de geração de conhecimento, mas em algum momento a gente perdeu um pouco a ambiência para geração de novos negócios, né? A gente ficou com uma fama de ser um pouco travado, um pouco lento. A gente superou muito isso, melhorou o ambiente de negócios, posicionou Porto Alegre nos últimos anos, e hoje a gente está vendo um monte de empreendimentos virem para cá. Bom, anunciado também essa semana a chegada do cabo submarino aí para os data centers. Que legal isso, né? Então a gente se posiciona na questão da conectividade, a gente começa a ver empresas que querem se posicionar aqui. Recentemente estive ali no Tecnopuc falando com o pessoal de Florianópolis, que disse, cara, não queremos sair de lá, mas queremos estar aqui em Porto Alegre também, entendeu? Então é esse tipo de energia, Luiz, que a gente queria criar. O que é esse cabo submarino? Assim, a internet, a gente tem algumas coisas por satélites, mas o grande fluxo da internet, ela passa por esses cabos, né, que seriam enormes cabos antigamente seriam de telefonia, né, mas não são quase como uma imensa fibra ótica, no qual passam toda aquela banda, aquele fluxo de informações que vão permitir streaming, que vão permitir transmissões como essa, né, online, que vão permitir filmes, que vão permitir todas as comunicações pelo WhatsApp. Tudo isso passa por esses grandes cabos aí que conectam Estados Unidos, conectam a Europa, conectam aqui a América Latina. Vem pelo mar, subterrâneo. É verdade, subterrâneo. Aliás, tem países que estão muito preocupados em garantir a segurança desses cabos, porque cortar um cabo desses daí pode isolar muito dos sistemas que inclusive os bancários, né, de até bolsa, mesmo se fala numa nova Guerra Fria se cortar um cabo desses, né? Porque de ataques mas são cibernéticos, né, mas são, digamos, internéticos. E só vinha até São Paulo e depois já ia lá para... Esses cabos eles descem em Fortaleza, né, porque é o mais próximo ali, né, dos Estados Unidos. De Fortaleza eles iam para São Paulo, na realidade para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eles iam para Buenos Aires. Aí se criou uma derivação desse cabo que ligava Rio de Janeiro a Buenos Aires em São Paulo, né, pela potência de São Paulo, e se queria alguma coisa aqui na região sul. E Porto Alegre, graças a esse posicionamento que ela vem tendo, a atração dos data centers, a efervescência do nosso ecossistema aqui de inovação aqui da cidade, do estado, a gente acabou sendo, né, brindado com essa boa notícia. Muito brindado, digamos, né? É muito importante porque, cara, ter os data centers aqui com o cabo significa ter mais nuvens aqui, mais empresas querem estar perto de nuvens, as que estão ligadas com mercados, com questões de automação, tipo cirurgia robótica, carros autônomos, ou até mesmo aquelas que estão ligadas a transações, né, de negócios que um milissegundo pode ser importante. Elas têm que estar perto desses hubs de conectividade. E é verdade, nós tivemos ano passado na Link SP, que foi em Gramado, vamos estar esse ano novamente, e aí recentemente estive na Brint em São Paulo. E aí é onde reúne todas as empresas de telecom, que aí eles chamam carinhosamente do chicote, que corta o Brasil. Então, um dos nossos parceiros, que é a Telion, tem um desses chicotes, e foram eles, Thiago, que sustentaram a operação do governo do estado no meio da enchente. Então, eles têm data centers, têm geradores de alta complexidade e sustentaram toda essa operação. E agora, com a vinda do cabo, para eles que ainda melhor. Exatamente. E nós também temos, eu acho que a celebrar disso tudo é mostrar a ambiência, né? E nós estamos aqui na FBV, uma FBV que tem um DNA de inovação muito forte, mas nós estamos aí às beiras do GovTech, que é um outro evento incrível, né? Que a gente ia trazer e é importante realmente essa conexão também. Isso eu ia falar um pouco, porque ontem na palestra aqui do governador Eduardo Leite, ele trouxe dados do estado e obviamente que ele trouxe o fato do estado hoje ser considerado o estado mais inovador do Brasil. E isso lá em Nova York foi também algo
que ele falou muito, né, durante todas as visitas em relação às empresas tecnológicas. E o que chama atenção também lá, que um professor da Universidade da Califórnia, empresário, que talvez até tu conheça, o David, que já esteve aqui sim, já claro. esteve aqui no South Summit, né? Isso, tá. Ele tem uma atuação muito próxima do Tecnopuc ali. Isso, né? ele diz que ele é impressionado assim com o que ele viu aqui em Porto Alegre, que ele vê no South Summit. E ele, inclusive, chega a dizer que Porto Alegre é o novo Vale do Silício. Olha só isso, né? Olha o tamanho então, eu acho que americano nós falando não isso somos da o Vale do Silício, nós somos a nova Austin, entendeu? Eu exato. uso muito essa figura. Porque a Austin conseguiu... Claro, o Vale do Silício tem aquela potência, né? Que seria mais ou menos a nossa São Paulo, entendeu? E a Austin conseguiu entender como, através da agilidade, de trabalhar fora do centro principal do eixo Vale do Silício, mas ser rápida, relevante, trazer branding, trazer grandes empresas estão lá, né? Eu acho que é a mesma rota que Porto Alegre está tentando. E aí, sem o governo, né, voltando ao GovTech, sem o governo, nada disso acontece. A gente sabe como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a própria Prefeitura de São Francisco, de Austin, participaram efetivamente disso. Não é a SXSW? Isso, Austin, exatamente. Austin. Ó, tu vê, Austin tem a SXSW, nós temos o South Summit, eventos de classe mundial. Isso aí, tá certo. Já estamos no jogo, né? Exatamente. Mas semana que vem é o GovTech Summit, né? Tu vai estar participando lá, tu também faz um... Sou palestrante, estamos organizando vários encontros, porque essa questão do GovTech, o que é a GovTech? São as startups que estão olhando, tendo como cliente o governo. E o governo está se abrindo muito, desde o marco legal da inovação, mas principalmente a partir do marco legal das startups de 2021, que traz sandbox, que traz a CPSI, que é um contrato público de soluções inovadoras, tem muito mais ferramentas para o governo conseguirem utilizar, né, seu poder de compra, né, as compras públicas representam 18% aí do PIB nacional, para poder absorver inovação, qualificando o governo e ao mesmo tempo dando tração para muitas startups, né? Nós somos um mercado incrível para qualquer startup, porque o governo compra de tudo e compra em grande escala. Então, a gente começa a ter uma possibilidade de fazer essa aproximação que aqui em Porto Alegre é muito operacionalizado pelo nosso Living Lab, né, que é uma política pública da cidade. Sim. Mas o GovTech, ele passa a ser esse encontro e ele é o evento mais importante dessa área no Brasil. Né? É o maior evento GovTech do Brasil. Porque também é uma forma dos governos se mostrarem dispostos a absorverem essa tecnologia para os seus serviços, né? E algo que também ficou muito evidente com essa visita do governador lá a Nova York, que nós acompanhamos, porque lá, para ele, foram oferecidas soluções de inteligência artificial. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, o Arthur também já deve estar falando bastante, sobre a inteligência artificial. Isso não tem volta, né? Teve uma palestra aqui agora com... Como é que é o nome dele? Ele é de uma empresa da Oli, pode ser da... Isso, estava recentemente falando isso. Isso, recentemente. Falando que não tem volta, que a gente tem que aproveitar a inteligência artificial porque é a nova internet. A gente fala de plataforma, né? A energia elétrica e a internet são mais ou menos tecnologias como a inteligência artificial. Elas estão por tudo, né? Não tem coisa que não tenha energia elétrica, tu vai ter N modelos de negócio, mas todos eles vão precisar hoje em dia usar bateria, usar energia de alguma forma. E todos eles vão utilizar a internet, conectividade. Está surgindo a era da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial vai começar a se embutir em todas as soluções que a gente tem, né? A gente não vai nem perceber. E vamos só entender o seguinte, a gente vem falando de inteligência artificial há mais de 50 anos, né? A gente vem utilizando... Segunda Guerra já se usava. Agora, o que mudou é que a gente tem essa inteligência artificial que é muito mais responsiva, né? Os modelos de linguagem com tantos parâmetros capazes de elaborar as respostas, elas fazem com que a experiência com a inteligência artificial ela seja muito transformadora, né? Não é à toa que a gente está vendo ali soluções que começam a ser quase antropomórficas, né? A gente criar seres parecidos com humanos ou parecidos com animais a partir da inteligência artificial. Isso revoluciona uma série de possibilidades, né? De um atendente que pode estar trabalhando a saúde de alguém, ou que pode estar ajudando o governo a atender o cidadão, ou que pode estar num hospital, ou que pode ser um companion de alguém para ajudar um filho a estudar. Então, a maneira hoje, a gente está vendo só a ponta do iceberg de todas as soluções de inteligência artificial. A frase que eu mais ouvi, Thiago, eu estava já como secretário, falei com outras pessoas aqui na feira, é que não seremos substituídos pela IA, nós seremos substituídos por pessoas que sabem trabalhar com a IA. Isso será rápido. Vamos adapte-se ou morra, entendeu? É basicamente essa, né? Hoje alguém que não tem um telefone celular, que estivesse confiando num telefone de linha,
não estaria conseguindo falar com ninguém, né? Ou seja, nós nem temos telefone mais, né, fixos em casa. É a mesma coisa, quem não estiver utilizando inteligência artificial não vai conseguir conversar com ninguém, vai estar isolado de alguma forma. Agora, não gere angústia, né? Ou seja, não é também uma caixa complexa que precisa 3 doutorados e tal coisa. Ela vai ser transferida em um monte de mecanismos que vão começar a entrar na vida das pessoas com muita tranquilidade. Né? Ou seja, agora, os profissionais vão ter que saber muito como ter senso crítico para usar a inteligência artificial. Acho que é uma ferramenta poderosa demais, mas ela tem que ser usada com uma certa cautela e queijo de galinha, como a gente diz, né? Ou seja... Secretário, acho que, não sei como é que a gente está de tempo, mas quando é que a prefeitura vai ter o seu agente 156? Já começa a aparecer, né? Ou seja, a Procempa já tem feito algumas experiências. Na verdade, a gente tem um acordo, Gabinete de Inovação, Procempa e o NAVE, que é o hub de inteligência artificial ali da PUC, né? Do Tecnopuc. A Procempa já fez algumas parcerias ali para, por exemplo, fazer diagnóstico por inteligência artificial de detecções de manchas de pele para saber se são, né, câncer ou não. A gente tem a Procuradoria lá muito interessada, já testando o modelo de inteligência artificial para poder ajudar, né, muito na questão da análise de processos, da geração de documentos legais. A gente tem ali a inteligência artificial começando a ser utilizada junto com a saúde para a gente fazer uma detecção mais rápida de casos, para poder, por exemplo, ajudar. A gente tem algumas startups trabalhando e sendo testadas conosco ali, em parceria com a saúde, para entender, por exemplo, saúde mental, padrões que a gente começa a perceber no comportamento das pessoas antes que elas tenham uma crise, né, que a gente possa atuar de forma preventiva. E o prefeito é um dos maiores entusiastas, né? Ou seja, ele disse, cara, vamos trazer... Me ver na abertura também, né? Vamos trazer tecnologia. Ele me fez lançar agora a Escola de Inovação, porque está chegando num ponto que a principal dificuldade para poder inovar nos governos já não é mais a questão regulatória, melhorou, já não é mais a tecnologia, a gente ainda precisa entender, aproximar as startups para elas entenderem como elas podem modular suas soluções para as dores reais do governo, mas é a gente ter gente dentro do governo que consiga entender tudo isso e fazer a aproximação e absorção dessa tecnologia. Então a gente quer muito trabalhar na capacitação dos servidores, para eles entenderem esses conceitos todos, blockchain, inteligência artificial, uso de dados, processos ágeis de gestão, Scrum, toda essa nova tecnologia. Né? E o GovTech é fundamental. Porque a gente, enfim, eu falo a gente porque eu também sou de alguma forma lá parte do GovTech, então... vai ser uma baita conferência. Os maiores nomes que a gente tem em termos de GovTech, de novas fronteiras, vão estar aqui em Porto Alegre. Não, e por exemplo, o foco, por exemplo, da mídia do GovTech é exatamente o funcionário público. Então, chamando o funcionário público. Para aprender também mais, né, Thiago? Para aprender, exato, né? Porque não adianta também, como tu disse, não adianta ter a empresa de um lado querendo oferecer os serviços para o governo e do outro lado do governo tu não tem gente capacitada para isso. E não adianta também, a gente tem que estabelecer uma certa tradução simultânea disso, né? Porque às vezes a empresa chega querendo mostrar, olha quantos estudos eu fiz, olha como a tecnologia é disruptiva, e isso está longe da vida real do que o gestor precisa, entendeu? Às vezes eu preciso de uma inovação menos complexa, mas que me ajude a ter um impacto mais real nas minhas rotinas do dia a dia. E acho que o GovTech ajuda um pouco as pessoas a entenderem o que a gente tem de possibilidades de realmente gerar conexões que gerem negócios e gerem avanço para o cidadão, que no fundo é o que a gente quer. Thiago, reforça o convite, né? Sensacional. Muito bom falar com o Luiz sempre. Cara, eu falei com ele 3 vezes, tá? Lá no Secops, 2 vezes aqui. Eu já tô pensando que vai ser a próxima, porque vou ter que puxar outro assunto. Tamo junto. No GovTech, vamos falar com ele. Vamos falar no GovTech. Vamos falar do que tiver de mais legal, entendeu? O que vai estar de... Ele teve no lançamento da Unifael e aí ele já botou a saúde no meio do negócio, inovação. Foi muito legal a aplicação. Nosso cluster de inovação de saúde acompanha o Salto Collab Health. Vamos fazer uma especial com a liderança do Salto Collab Health. A gente conseguiu unir atores públicos e privados de inovação em saúde. E Porto Alegre hoje é líder em algumas ações. Por exemplo, nós temos a primeira lei de compartilhamento de dados em saúde pelo CPF entre o setor público e o privado. Ou seja, é a primeira cidade que... E o CREMERS lançou também, com apoio e interação com o Salto Collab Health, que é essa comunidade da inovação em saúde, a primeira regulamentação de uso de IA, né, para médicos aqui, que a gente tem. Ela foi feita pelo nosso CREMERS aqui do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre também está liderando, né? Ou seja, nessa área de inovação em saúde. Doutor Eduardo Trindade, grande parceiro, né? Então, a gente falava muito do potencial, né, do cluster de
atores de saúde da cidade, mas acho que a gente agora está chegando num ponto em que a gente está começando a realmente coletar alguns resultados dessa inovação. Tem algumas startups muito legais nessa área. Sensacional. A Isobio, Lumiar, No Harm, que quer fazer um trabalho incrível, né? Acompanhem aí, sigam Porto Alegre. Maravilha. Tiago, acho que reforça o convite para as pessoas para o Vamos, GovTech. A gente vai estar lá, a Jovem Pan vai estar lá no dia 29 e no dia 13, no Centro de Eventos da PUC. As inscrições ainda estão 29 abertas. e 30, ou seja, quinta 20, e sexta que vem. Quinta e sexta que vem, 29 e 30, as inscrições ainda estão abertas para, né, ouvir. Imperdível, a gente se encontra lá, hein? Ou seja, não pode tem o perder. seu horário ou não? Se tem, tenho aqui de cor. Eu não tenho de cor aqui, mas eu estou em vários painéis. Então, certamente eu vou estar circulando pelos Entra corredores. no site aí. lá e olha, tem ainda ingresso lá no Simpla lá. Ou chama o Arthur que ele consegue para ti o ingresso. Tem ingresso. Vai ter ingresso, ó. Agora o compromisso, ó. Não, vamos lá, vamos dar um jeito. A gente quer cada vez mais gestores e startups para chacoalhar junto com a gente essa área do GovTech ali. A gente vai fazer, inclusive, uma reunião do Fórum Inova Cidades, que é o Fórum de Gestores de Inovação do país inteiro, né? Vai ter uma reunião prévia ali, porque a gente está recebendo muitos prefeitos, muitas delegações. São Carlos vai estar aí com a gente. Né? Então, vai ser muito bacana. Maravilha, então a gente fechou aqui o nosso Visão, falando um pouco desse grande evento que acontece a semana que vem, que nós também vamos estar lá. Valeu, gente. Até mais. Valeu.